nós vamos estar falando um pouquinho, vou estar fazendo a nossa segunda parte da ministração, Política e Fé. E eu iniciei na semana passada e hoje eu comentei com vocês na semana passada que nós teríamos a segunda parte da mensagem. O Robson vai estar a semana que vem também falando com vocês sobre isso, que é o domingo que antecede o domingo da eleição. Eu sei que ele é um tema bastante difícil, ele é um tema que a gente pisa em ovos para falar, a gente tem que ter muito cuidado, e eu não quero repetir a minha pregação da semana passada, mas eu procurei fazer uma base, uma introdução, para as pessoas. Elas têm receio de, não se fala de política na igreja, e de fato a gente não se fala de político partidário na igreja, a gente não se fala de politicagem na igreja, mas a Bíblia, ela nos instrui na relação com o outro, e nós temos valores e princípios que o Senhor deixou no convívio com a outra pessoa, e nós temos muito que acrescentar, ou pelo menos, como falava na semana passada, influenciar. Afinal, somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós fomos chamados para brilhar, nós somos chamados para salgar, então nós precisamos exercer o nosso papel. E aí eu quero continuar com vocês hoje falando desse tema, entendendo que ele é um tema delicado, e preciso que você entenda o meu coração e a minha ideia. E eu quero tentar, e vou tentar ser o mais isento possível. Tem no meu coração, eu sei que isso é muito difícil, porque nós temos posicionamentos, eu particularmente tenho meu posicionamento, tenho a minha forma de ver mundo, e a minha forma de ver política, mas eu preciso tentar ao máximo ser equilibrado, e eu brinco, o pessoal me chama de isentão, não tem problema, posso ser, quero ser, se eu conseguir no final e vocês acharem que eu sou isentão, eu cumpri meu papel, porque esse papel aqui não é influenciar você e dizer para você em quem você deve votar ou em quem você não deve votar. Esse não é o meu papel, eu não estou aqui para isso. Quando nós começamos, falei isso também semana passada, nós falamos, quando começamos a CTF, que esse púlpito não seria palanque, e não vai ser palanque, ele serve para ministrar o Evangelho, levar as boas novas do Evangelho, mas nessas boas novas tem a relação com o outro, o convívio na relação, e isso nós queremos colocar princípios, e colocar para você fazer essa análise, e decidir quem você acha que é o seu melhor candidato, e fazer isso com a sua consciência, amém? Mas eu terminei semana passada em cima desse slide, que é o slide sobre a polarização, e nesse slide eu falava de que a coisa mais próxima do Evangelho é o próprio Evangelho, nada se assemelha ao Evangelho. Estou repetindo o que eu falei semana passada, encerrei a minha ministração com esse slide, e a ideia desse slide é para dizer para você, se porventura você ainda não se deu conta, de que por mais que as pessoas tentam encaixar o Evangelho dentro de uma ideologia política, seja ela de esquerda ou de direita, que é as polarizações que nós estamos vivendo hoje, muito ou direita ou esquerda, qualquer tentativa humana de fazer essa conexão com o Evangelho, na verdade ela é falha, porque somente o Evangelho é próximo ao Evangelho, nada se assemelha, o resto tudo são intenções humanas de tentar consertar um mundo que jaz no maligno, que está em pecado e que precisa ser resgatado pelo sangue de Cristo. Mas neste desafio das polarizações, nós encontramos algumas coisas acontecendo, e que são a questão de narrativas muito semelhantes de ambos os lados. E isso é interessante, porque ambos os lados colocam o seu candidato como sendo o salvador da pátria, como sendo o Messias. Um carrega no nome, mas todos os dois trazem a ideia de ser o Messias, de ser o salvador da pátria, de ser aquele que vai conseguir tirar o Brasil da onde ele está, ou de colocar de volta aonde ele esteve. Enfim, se constroem essas narrativas de que, nós precisamos colocar esta pessoa lá, porque se ela não estiver lá, nós não sabemos o que vai ser. E aí se constrói uma ideia de o bem contra o mal. E de novo, eu tento sair da minha bolha e tentar navegar entre outras bolhas aí e ver o que eles estão falando, e eu chego a me assustar de como as estratégias são semelhantes, como as narrativas são semelhantes, e as armas elas são semelhantes, usando palavras diferentes, acusações diferentes, mas elas seguem uma semelhança muito grande. E por que faz isso? Porque quando eu coloco a ideia e consigo incutir em alguém a ideia de que você está do lado do bem e você precisa vencer o mal, isso vira uma guerra.
E aí ele deixa mais de ser agora, de nós falarmos de uma opinião política, né, ou de filosofia, ou de o que for, ele sai desse âmbito e ele passa muito a ser pessoal. E aquele que pensa diferente de mim, ele não é que ele pensa diferente de mim, ele está do lado do mal, porque eu estou do lado do bem, e eu estou numa luta para implantar o bem, independente do lado que você esteja, seja da esquerda ou da direita. Você olha o outro como seu inimigo e não mais como um adversário político. Não mais no debate das ideias, nós passamos a personificar, né, pessoas, nós brigamos, famílias se dividem, famílias deixam de conversar, e eu entendo isso. Eu sei que às vezes tem alguns que são muito chatos, eu sei que em época de eleição eu deixo de seguir alguns amigos, eu volto só depois, eu digo, cara, tu é muito chato. E olha que ele ainda fala do meu candidato, cara, que eu sou a favor, eu digo, mas tu é muito chato, eu não consigo, não te aguento, eu não te aguento. Imagina um cara que pensa diferente de ti. Então nós entramos nessa guerra política, e aí coloca um negócio, se o fulano de tal não ganhar, cara, vai ser um caos. É mais ou menos assim, cara, se no domingo a esquerda ganhar, segunda-feira, isso aqui é uma Venezuela. Ou se a direita ganhar, na segunda-feira, o exército toma conta. Vai virar uma violência, porque vai ter arma para tudo quanto é lado, nós vamos sair, vai estar trupicando em arma. Se constrói, cara, umas narrativas, muito doido isso, né? Não é? Porque se constrói, cara, aí tu fica assim, meu Deus do céu, cara, mas e agora? Mas se ele ganhar, e se o fulano ganhar e tal, e fica nesse negócio. E aí, cara, ele distribui um negócio, que é o medo. E ele usa dessa ferramenta, o medo. O medo para você paralisar, de cara, eu não posso seguir adiante, porque se eu seguir, cara, e aí usa a ferramenta do medo. E ambos, os dois lados, têm usado do medo. Então tem medo, vou perder emprego, medo da economia, medo de um bocado de coisa, cara. A gente fica com medo da corrupção, com medo de não vai dar, com medo de tudo. Eu vou encerrar com isso que eu vou dizer agora. Mas eu preciso que você entenda, eu falei isso semana passada também. Meu irmão, nós precisamos ter consciência de um negócio. A nossa esperança, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Mas Anderson, tu não sabe. O meu candidato, ele foi escolhido por Deus. Deus apontou e disse, ele é o candidato. Deixa eu dizer um negócio para você. Se Deus, e aí qual é que é a justificativa? Eu preciso convencer a todo mundo, porque Deus o livre, Deus apontou esse candidato, ele precisa ganhar, porque ele é o candidato apontado por Deus. Meu irmão, se Deus escolheu um candidato, você pode juntar as forças que você quiser para ir contra, que ele vai ganhar. Porque foi Deus quem estabeleceu que ele seria o próximo presidente do Brasil. Então relaxa. Tu não precisa matar todo mundo. Só que eu acho interessante que ambos os lados têm essa narrativa de que eles são os candidatos escolhidos por Deus. E ouço de pastores que estão próximos a esses candidatos, de ambos os lados, dizendo, venha cá, você é o candidato escolhido pelo Senhor, Deus tem te ungido, te dado graça para restaurar o Brasil, Deus tem te dado graça para restaurar não sei o quê, e tá, nananana. Alguém ouviu errado desses pastores aí, alguma coisa deu nó, porque não pode. Isso significa que Deus não se importa com as eleições no Brasil? Eu não estou dizendo isso. O que eu estou querendo dizer, e é seguindo um pouco o que eu falei semana passada, nós precisamos tirar a ideia do evangelho ou Deus de uma ideologia política. Nós precisamos tirar isso, desconectar isso. Cara, Deus não tem nada a ver com ideologia política. Deus tem valores e princípios. As ideologias políticas podem abraçar esse ou aquele valor, né? Isso ou aquilo, mas são ideologias humanas. Desatrela isso. Isso é ruim. Eu não quero repetir da semana passada, mas falava na semana passada sobre sermos ou omisso ou tentar num conceito de dominação, e isso é ruim. O nosso papel é um papel de influência. Portanto, se eu puder pedir para você um favor nessa eleição, não remova o seu cérebro. Pensa.
Você não precisa engolir qualquer vídeo de WhatsApp que te enfiaram. Pensa, tem coisa que não faz sentido, mas a gente parece que decidiu tirar o cérebro, a gente não pensa mais, a gente não analisa mais, a gente só engole as coisas prontas, o que dizem, e é isso mesmo. Deixa eu falar um negócio para você. Eu sei que essa parábola do filho pródigo, ela não está falando de política, tá? Ela não está falando de política, nem perto. Então eu entendo isso, e não me critique por isso, eu estou entendendo. Mas eu quero usar essa parábola como uma realidade só, que ela trabalha dois mundos, dois cenários distintos. Um, de uma pessoa que está totalmente desconexa de Deus, que não está nem aí para o que Deus pensa, para os valores de Deus, o que Deus acha. Ele não quer saber de Deus, pelo contrário, ele corre numa outra direção, que aquilo que Deus acha, aquilo que Deus pensa, a opinião de Deus sobre isso, aquilo, aquele outro, eu não quero saber. Eu quero viver a minha vida do meu jeito, da minha vontade, e fazer o que eu quiser, o que der na louca eu quero fazer. Eu quero ter esse tipo de vida. Está expresso no filho pródigo. Do outro lado, no outro lado da polarização, tem o filho mais velho, que é o filho religioso, que é o filho que está em casa, e que ele faz tudo certinho, ele corresponde ao que o pai pediu, só que ele não tem vida, ele não tem relacionamento, ele está tão perdido quanto o outro filho, ele não se relaciona com o pai, e ele fica chateado, quando ele não é promovido, porque o pai decidiu promover o outro, e não pelo outro viver no pecado, não é isso, é que o outro se deu conta do que estava fazendo, e ele corre para o pai. Ele estava perdido enquanto fazia o que fazia, estava morto enquanto fazia o que fazia, mas ele se arrepende, ele corre em direção ao pai, e o pai decide fazer uma festa com ele. E esse filho aqui, que ele está competindo por amor, como a gente sempre fala, que ele está tentando estabelecer justiça, porque afinal, a parábola diz que ele está ali sem nunca transgredir um só dos mandamentos do pai, ou seja, ele vive uma vida de religiosidade corretíssima, ele só não tem relacionamento com o pai. Essa parábola, ele mostra dois filhos que igualmente estão desconexos do pai. E o Timothy Keller, no livro O Deus Pródigo, ele diz o seguinte: não foi o pecado do filho mais velho que o reteve de entrar na festa, e sim a sua justiça. O que impediu do filho mais velho celebrar com o pai, não foi o seu pecado, não é porque ele estava em pecado, ele disse, não, tu não pode entrar nessa festa, não, foi a sua justiça, por ele se achar mais do que os outros, ele não conseguiu olhar o outro com compaixão, ele não conseguiu olhar o outro, ele olhava de cima para baixo, e ele disse, não, eu não vou andar com esse povo aí, eu não vou andar, porque eu sou melhor que esse povo. Essa sua justiça, esse seu senso de justiça, de se achar que é melhor do que qualquer outro, o impediu de celebrar com o pai, o que o pai estava fazendo com o filho mais moço. O que eu quero dizer com isso, é que, mano, nós não somos melhores que ninguém, nós não somos melhores que ninguém. A única coisa que talvez nos difere daquele que não conhece a Jesus é que nós somos salvos pela graça, só, que é um favor imerecido, que nem eu nem você merecíamos. Portanto, nós precisamos, dentro desse conceito, entender o seguinte, que o problema do mundo, ele não é um problema político, o problema do mundo é que ele está em pecado, é que existe uma raiz de pecado, e a resposta é a proclamação do Evangelho. É quando nós estendemos o Evangelho, e este é o papel da igreja, isto é que nós nos posicionamos nesse tempo de dificuldades, nesse tempo de angústia que as pessoas estão, sem esperança, porque essa é a questão, elas estão desesperançosas, elas estão sem esperança, e elas colocam então a sua esperança numa figura política, e elas precisam que essa figura política ganhe, porque se ela não ganhar, eu não sei quem eu sou depois de outubro. O que vai resolver esse problema não é esse candidato, o que vai resolver o problema é Jesus, é Cristo na vida dela. Portanto, o que nós precisamos neste tempo é podermos discordar, e essa frase do Tiago Mates, nós podemos discordar sem problema algum politicamente, mas precisamos nos amar incondicionalmente, porque esse é o nosso papel como igreja, é disso que nós somos chamados.
de estender a mão e conseguir olhar para o outro, mesmo que ele seja diferente da minha posição política, eu consegui amá-lo, eu consegui cuidar dele, eu consegui estender a mão e dizer assim, cara, conta comigo, o que eu posso fazer por ti? Nós discordamos politicamente, mas eu te amo incondicionalmente. Eu vou te amar até o fim. Esse é o que Jesus nos pediu para fazer. É isso que Jesus colocou nas nossas vidas. E hoje nós temos que cuidar, porque existe aqui um caminho muito tênue, que às vezes nos empurra para assumir a posição do filho mais velho, como se nós fôssemos aqueles que sabemos de todas as coisas e que devemos dizer assim, não pode ser assim, é assado, eu sou o dono da franquia do céu aqui na terra e sou eu quem digo como deve de proceder ou como não deve de proceder. E não funciona assim. Deixa eu desconstruir com você. Nossa, eu ia falar uma frase agora, até eu tenho que cuidar, né? Eu ia dizer, eu quero desconstruir com você um mito, mas também é complicado a gente falar um negócio dele. Olha isso, cara. Eu falei semana passada, né? O cara tem que cuidar, tudo tem que cuidar, como é que faz? Mas existe um mito que é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, no sentido de que nós precisamos ter um presidente crente. Afinal, a Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, primeiro que o texto não diz presidente crente em nenhuma parte aí. Ele não diz isso. Nós não precisamos de um presidente crente. Anderson, como assim? Deixa eu lhe explicar. A posição de um presidente é uma posição de executivo. Ele tem que ser um bom executivo. E a ideia é que ele seja um bom executivo com bons princípios. Eu, na minha percepção, se os princípios forem cristãos, top, porque eu acredito nisso, eu acredito nesses valores, eu acredito nesses princípios e sei que esses princípios vão poder abençoar demais a nação. Agora, entre um cara extremamente hábil no executivo, totalmente capaz executivo, com bons princípios, e um crente tosco, eu vou votar nesse cara capaz. Mas ele é pastor, Anderson. Sim, mas o Brasil não é uma igreja. O Brasil não é uma igreja. Ele é bom na igreja dele, a não ser que ele seja um bom executivo. E aí ele vai entrar lá, não porque ele é um pastor, ele vai entrar lá porque ele é um bom executivo. Você está me entendendo? Mas Anderson, não importa valores, eu já vou entrar nesses valores, e claro que importa, eu não estou desmerecendo isso, mas nós temos que entender que às vezes, cara, a gente precisa evoluir, como brasileiros, e principalmente como igreja cristã, a votar, porque a gente não sabe votar, a gente vota, falei semana passada isso, acorda no domingo procurando santinho no chão, para ir digitar, isso é ruim, isso é muito ruim. Nós precisamos ter convicção naquilo que nós fazemos, nós precisamos saber em quem nós estamos votando, nós precisamos olhar e entender esse processo, e eu estou falando bastante aqui de presidente, obviamente, porque eleições presidenciáveis, elas são muito importantes, mas obviamente nós temos governador, e nós temos 3 posições, que talvez você não se dê conta, mas que elas são extremamente importantes, que é o deputado estadual, o deputado federal e o senador. Você precisa ter clareza nisso. A pessoa que vai lá, ela tem que ter condições de estar indo lá. Se ela for com princípios cristãos, melhor ainda, mas ela tem que ter condições. Ela não pode ser o Zé da esquina lá, seu amigo fulano de tal, só porque ele é seu amigo. Não pode ir lá, porque pior do que está, não fica. Não pode. Entende? Não pode. É esse tipo de coisa. Como é que funciona lá? Bota em mim que daí eu te conto. Não, olha isso. Sabe qual é a vida do deputado? Eu também não, vota em mim que depois eu te conto. Olha a campanha. E a gente faz isso em voto de protesto. Eu sei que muitas das vezes se faz isso em voto de protesto, mas é um protesto idiota. Ele é um protesto muito idiota. Então proteste colocando gente capaz, que vai dar voz a você, que você vai conseguir falar alguma coisa através dessa pessoa e ele vai te representar nesse lugar. Portanto, o que nós precisamos entender desse texto é o seguinte: o verso, que é o verso 12, ele diz o seguinte: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo ele, Deus, escolheu para si mesmo. Então esse contexto dessa palavra, ele quer dizer o seguinte, e todo o Salmo 33, ele fala disso, é um papo de Deus com a humanidade, dizendo assim: atenção nações, presta atenção, vocês aí acham que são os caras, mas a nação que eu escolher não tem para ninguém. Eu estou parafraseando total o Salmo 33.
Mas o conceito do Salmo é basicamente dizer isso aqui: nações, vocês acham que são grande coisa. Agora, a nação que eu apontar e disser assim, olha, eu vou querer essa nação para mim, acabou. Feliz a nação cujo Deus apontar o dedo e dizer, essa nação é minha. É isso que o texto está falando. É disso que nós precisamos, e por isso nós estamos clamando antes aqui: Senhor, vem com a tua justiça, estabelece, Senhor, a tua vontade. Nós vamos encher as taças, nós vamos clamar e bater na porta para que tu olhe para o Brasil e diga, cara, eu quero ver essa nação ser diferente, eu quero ver essa nação começar a caminhar de forma diferente. Cabe a nós batermos nos céus, enchermos as taças e clamarmos, vem com a tua justiça nesse lugar. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Ah, mas então, eu não estou entendendo, Anderson, está meio confuso, porque às vezes parece que eu tenho que exercer um papel político aqui, e às vezes parece que eu tenho que só orar. Como é que funciona isso? Você tem que orar, esse é o seu papel, e você é cidadão. Enquanto cidadão, você tem que exercer a sua cidadania. Exercendo a sua cidadania, faça com os princípios que você acredita. Faça a partir daquilo que é importante para você, e eu quero comentar algumas coisas com você. Primeira delas, que a Bíblia nos ensina, e este é um exemplo que eu acho forte demais. Nós vemos duas distinções, o empoderamento do Estado e a liberdade do indivíduo. E são duas coisas que elas parece que se chocam ao longo da história. E nós vemos o empoderamento do Estado, ou seja, o crescimento do Estado em ambos os lados, tanto da direita quanto da esquerda. Há uma característica, muitas das vezes, que a gente acaba percebendo mais num lado do que no outro, mas ambos os lados eles têm características de empoderamento do Estado. E isso é ruim. Portanto, nunca é bom isso. E vou lhe dar um exemplo. Lá atrás, no Egito, quando Josué está no Egito e está na prisão, e o faraó tem um sonho. Ninguém sabe interpretar, chama José, ele diz, olha, é o seguinte, teu sonho é o seguinte, 7 anos de fartura e 7 anos de escassez tremenda. O que você precisa fazer é o seguinte, nos primeiros 7 anos você constrói celeiros, guarda comida, depois vai vir fome, e aí então vocês terão comida para passar os 7 anos. Top! Como é que nós vamos fazer isso? José, tu que recebeu essa revelação, tu vai cuidar disso. O que eles fizeram? Pegaram celeiros em cada cidade, construíram celeiros e guardaram comida por 7 anos. Depois de 7 anos de muita abundância, vieram 7 anos de escassez. Depois de um tempo de escassez, o povo começou a ter fome. Qual povo começou a ter fome? O povo do Egito começou a ter fome. E ele começou a ir ao faraó dizendo, faraó, estou com fome, não tem comida, eu não consigo plantar. E o que o faraó fez? Vendeu comida para o seu povo. Não só o seu próprio povo comprou comida, mas cidades ao redor, nações ao redor, começaram a vir ao Egito buscar comida, porque tinha comida ali. O que eles deveriam ter feito? A partir de que Deus deu a revelação ao Egito. O faraó deveria de fazer o que fez? Claro, ele deveria de construir celeiros, mas sabe o que ele deveria ter feito também? Chamado todo o povo e dizer, galera, olha só, vão ser 7 anos de fartura. Então, segura a onda, economiza o que você pode, faz celeiro na tua casa, guarda comida, porque vai ser diferente. Terminariam os 14 anos e eles teriam um governo forte e um povo forte. Mas ao invés disso, só tinha um povo forte, um governo forte. Um governo empoderado, um Estado empoderado, na sua maioria, tem um povo escravo. Na maioria das vezes, tem um povo escravo, que ele é dependente do Estado, ele é escravizado pelo Estado. Quando o Estado fica robusto demais, dominante demais, ele vai dominar sobre alguém, e ele acaba dominando sobre o seu povo. Então, seja direita ou de esquerda, esse não é um caminho bom de se seguir. Então, quando nós vemos que existe uma linha indo em alguma direção, assim, eu preciso entender, cara, isso não é bom. E mesmo o governo implantado, não é só nem a eleição, quando eu vejo um governo implantado, que ele está caminhando nessa direção, eu preciso dizer, galera, a gente não quer ir para lá, não. Não é uma coisa boa da gente estar indo, porque a gente conhece o resultado, e o resultado não é bom. E a última coisa que eu quero falar especificamente nesses pontos, é o que a gente tem chamado de uma agenda progressista. Você pode dizer, chamar de qualquer outro nome,
Mas existe uma ação intencional de estabelecer alguns valores. Isso começa lá na década de 20, que foi conhecida como a Escola de Frankfurt, onde reuniram alguns filósofos, alguns pensadores na Alemanha, e começaram a pensar o Ocidente, a repensar o Ocidente dentro de alguns conceitos. E começou a surgir então uma ideia de que o mundo bom, ele é um mundo com alguns valores. Ali entrou hoje que nós vivemos o politicamente correto, né, que não fala disso, não fala daquilo, não fala daquele outro e tal, e entra algumas coisas dentro dessa agenda progressista. Você vai notar que algumas pessoas vão dizer assim, não, eu não sou comunista, eu não sou socialista, eu sou progressista. É uma forma de expressar alguns pensamentos de forma progressista, que é uma corrente que hoje tem tentado estabelecer em todo o mundo. Ideias, valores específicos, como, por exemplo, legalização das drogas, como legalização do aborto, como identidade de gênero. Alguns assuntos desse tipo que tem se tentado estabelecer. Existe uma ação. Olha só. Eu não sou da teoria da conspiração, nem perto. Eu tenho, na verdade, nojo disso. Só que o crente gosta pra caramba desse troço. Por isso que deu muito certo os filmes deixados para trás. A galera curte pra caramba. Você sumiu, né? A galera curte e tal. Como é que vai ser? Então a galera gosta desse troço e tal, gosta de uma teoria da conspiração. Cara, eu não gosto, cara. Eu tenho nojo disso. Não gosto mesmo. Agora, eu seria muito cego se eu não tivesse percebendo que existe um movimento mundial para estabelecer valores. E para que esses valores sejam estabelecidos, tem um empecilho. A igreja. A igreja é um empecilho, porque são chamados daqueles que guardam valores conservadores, eles são um empecilho. Então eu preciso desconstruir a igreja, eu preciso desestruturar a igreja, eu preciso desqualificar a igreja para estabelecer determinados valores. Me entenda, olha aqui. Isso quer dizer que nós vamos sair quebrando todo mundo? Não, cara. Falei semana passada. O cabeça da igreja é Cristo. A igreja não vai parar. A igreja vai continuar andando. Porque não foi eu que sonhei com a igreja, nem eu projetei a igreja, foi Cristo quem projetou a igreja. E ao longo desses 2000 anos de igreja, a igreja já passou por muito perrengue e continua viva até hoje. Então não é, cara, é isso aqui que vai acabar com a igreja, não vai acabar com a igreja. Deus sonhou com a igreja, Jesus sonhou com a igreja. Então eu não estou preocupado com isso. O que eu estou preocupado só, ou melhor, o que eu estou ocupado, não é nem preocupado, mas é ocupado, é alertar você para dizer o seguinte, não dá para a gente dizer assim, não está acontecendo nada, eu preciso entender que está acontecendo. E naquilo que me cabe, não de domínio e nem omissão, mas eu vou influenciar e vou dizer, cara, acho que esse não é um bom caminho de seguir. E lhe digo mais, quando eu digo nós somos o sal da terra e a luz do mundo, o sal, ele não só serve também para temperar, ele serve para não deixar apodrecer. Então, cara, estamos na terra, se nós não estivéssemos, isso aqui seria muito podre. Então existe alguém ainda que busca trabalhar valores, e essa é a igreja. Então, a gente precisa ficar atento que existe sim um movimento para dar voz, e eu particularmente, me escute, sou a favor de dar voz às minorias, eu sou a favor. Eu sou a favor de que aquele que não tem voz, tenha voz, porque ele é um indivíduo, e ele é um ser humano, então ele precisa ter voz. O que eu sou contra é que para que ele tenha voz, eu preciso me calar. Para que ele tenha o espaço dele, eu preciso perder o meu. Isso não está correto, porque aí nós estamos usando 2 pesos e 2 medidas. Para eu dizer que você pode falar, ninguém mais pode falar. Não é que você fala agora e você tem o seu espaço e eu falo aqui, eu tenho... Não. Para esse falar, ninguém mais fala. Isso não está certo. Deixa eu lhe dar um exemplo. O Bibo, não sei se você acompanha, o Rodrigo, né, o Bibo Bibotalk, ele
ministrando sobre isso, ele fala sobre a porta dos fundos, e ele diz o seguinte, eu concordo com ele, eu até falei isso aqui para vocês. E eu vou repetir, na verdade, talvez você não estava, muitos não estavam, e os que estavam, vou relembrá-los. Quando sai o vídeo da porta dos fundos, né, e tá para vir de novo aí Natal, vai sair o vídeo da porta dos fundos. E toda vez que sai é um perrengue, né, é uma confusão, a crentaiada fica alvoroçada, a gente fica chateado pra caramba, né, e o Bíblia diz o seguinte, eu não me importo com o que eles façam, eu quero dar a liberdade para eles fazerem o que eles quiserem, e falarem do jeito que eles quiserem, do Cristo que eles veem, e eu quero garantir a liberdade deles, para que a minha liberdade também seja garantida, de eu poder anunciar o Jesus verdadeiro que eu conheço. Então eu quero poder ter fala, eu quero poder ter voz, então eu não quero censurá-los, para que eu também não seja censurado, quando eu for anunciar o meu Cristo, o Cristo que eu vejo. Eu concordo com ele, eu entendo ele, mas, me escute, e eu falei há tempo atrás isso, cara, eu fico muito chateado quando acontece, me incomoda demais os vídeos, me incomoda demais porque eu conheço Jesus, e ver o Jesus exposto daquela maneira me incomoda, me dói, eu choro, para mim é muito ruim isso, mas eu preciso dar liberdade, para que ele faça o que ele quiser, e Jesus não vai se incomodar com isso, Jesus é maior do que isso, ele é grandão, ele sabe lidar com essas coisas, né? Ele sabe, ele não vai correr para o pai dizendo, pai, olha o que fizeram, ele não vai fazer isso, ele é grande o suficiente para lidar com isso. Qual que é o meu problema? Essa mesma empresa, ela fez uma piada, uma sketch, durante a pandemia, a ideia da piada era a seguinte, que é engraçado até, a ideia da piada era a seguinte, que o cara comia tão mal, ele se alimentava tão mal, que o vírus, pegava o coronavírus e o vírus morria. E aí o cara era muito ruim. Aí a piada era assim, no final ele ligava, eu peguei isso, e pegou câncer também. Câncer, mas também não se preocupa, porque o câncer morreu também, porque o câncer não aguentou ficar no seu corpo, até nós queremos estudar o senhor, né, do que o senhor se alimenta. Aí era só bobagem que ele comia e tal, e lançaram a piada. E foi engraçada a piada. Só que o ator que fez a piada era um cara meio gordinho. E aí os gordinhos se sentiram maculados. E falaram, é gordofobia. Porque, só porque o cara é gordo agora, né? E aí, se vocês não sabem que a gente sofre, nem todo mundo é gordo porque quer, né? Tem doença não sei o que e tal. E falaram dos gordos lá e tal. E aí essa empresa, o que ela fez? Ela disse, puxa, me perdoa. Tiraram a esquete do ar. Colocaram o Rafael Portugal, que é magrão, né? Seco. Botaram ele, fizeram a mesma piada e começaram a fazer lives para falar para todos o quão importante era nós atentarmos para essa doença tão grave que é a obesidade. Tá certo, é uma doença, tem que cuidar e tal, Mas qual é a diferença? Se eles reclamaram que eles se sentiram ofendidos, eu faço uma retratação, e quando eu ofendo 70% da população ou mais brasileira, e que grita e que diz, cara, estou ofendido, segue como se nada tivesse acontecido, não é normal. Existe uma ação intencional de desqualificar. Existe uma ação. Claro que acredito que das razões que se continua é porque se lucra com isso, né? Se continua fazendo o Jesus do Natal desse jeito, que deve estar ganhando dinheiro muito com isso, então fica fazendo esse troço, né? Ou alguém com ações intencionais tem patrocinado eles para continuar fazendo. O que eu quero dizer é que existe, cara, um movimento de estabelecer valores. Nós, igreja, já fomos minoria. Quando eu me converti na década de 90, nós éramos minoria. Minoria de fala. Hoje nós não somos maioria em número, mas nós somos maioria em fala. Hoje o que a igreja grita, ela é ouvida. Não é a primeira eleição, nem a segunda, já acho que é a terceira, que eles olham para a igreja evangélica como um peso de decisão de voto. Então a igreja hoje ela tem voz, mas não foi sempre assim. A igreja era minoria de voz. Quando eu me converti, era assim. Só que eu lembro, cara, que quando eu me converti, nós não pedíamos, por favor, cala todo mundo e deixa só nós falar. Nós já fomos minoria. E nesse processo de ser minoria, a única coisa que a gente queria, só nos deixem falar. Você pode ser contra, você pode nos apedrejar, você pode fazer o que você quiser, porque faziam, mas nos deixem falar, é o que a gente pede, só.
E nós tivemos essa liberdade de falar. E à medida que nós fomos crescendo e avançando, nós começamos a ter mais lugar de fala e mais lugar de fala. Só que existe uma agenda que quer dar lugar de fala, mas quer dar lugar de fala, calando os demais. Nós precisamos estar atentos a isso. Deixa eu dar um exemplo para você, que é na nossa nação, tá apagadinho. No meu computador estava bonito. Quando eu botei aqui ficou feio. Mas é o Canadá. Eu vou ao Canadá desde 97. O Canadá, ele tem, por cultura, ele é o que a gente chama de hands-off. Ele não é aquele cara assim que ele está, não, tem que ser assim e acabou. Ele é tipo, tá bom para ti? Então tá bom, eu estou de boa. É tipo o jeitinho brasileiro, né? É cultural. O brasileiro, o jeitinho brasileiro. A gente, é da cultura do brasileiro dar o jeitinho. No Canadá, ele é hands-off, ele é de boa, assim. Ele diz, cara, tá bom para ti? Então tá bom. Então eu não vou me incomodar, se tu tá feliz, eu estou feliz. E eles são, culturalmente eles são assim. Eu não lembro quanto tempo faz, a gente sentou com o Steve, que é o pastor em Toronto, e ele, sei lá, acho que 8 anos atrás, ele veio comentar com a gente de que havia sido aprovada a lei dos banheiros de gênero, né? De menino e menina no mesmo banheiro e tal. E eu disse, como assim? Ele disse, não, foi aprovado. Eu digo, e agora? Eu digo, agora é que tem que talvez, né, ver os próximos candidatos que forem, ver se eles fazem alguma coisa e tal. E nunca mais foi feito nada, e seguiu assim. Então o Canadá hoje é um país que liberou drogas, é um país que todas essas coisas, elas caem lá e eles são aceitos. E aí eles mesmos dizem, o Steve, né, ele comentando, cara, a maioria dos canadenses é contra, mas por ser cultural, eles, cara, se está bom para ti, então está bom. Só que qual é o resultado disso? O resultado disso hoje é que se você sair para evangelizar na rua, você corre o risco de ser preso. Porque para eu dar voz para alguém, eu precisei calar a igreja. Então hoje você não pode mais. Hoje você não pode mais. Então, Anderson, tu tem medo disso? Não, cara, eu não tenho medo disso. Por quê? Porque a minha confiança está no Senhor. E se nós vamos ter que enfrentar tempos assim, eu posso espernear o que eu quiser, esse tempo vai chegar. Você pode gostar ou não, ele vai chegar. E não tem o que a gente fazer, eu só não quero ser omisso. Eu só não quero pecar por omissão. Então, o que eu puder fazer de influência, eu quero fazer. O que eu puder fazer de voz e dizer assim, cara, e por que eu quero ser influência? Porque, cara, o que eu vivo, para mim, me transforma. O Evangelho é abençoador. Se eu puder estender a mão para você e dizer, cara, isso vai ser muito bom para você, e você aceitar, eu sei que vai transformar a tua vida. Agora você é livre para escolher se você quer ou você não quer. Então, eu não quero só ser omisso. Eu não quero só ficar entrincheirado aqui como se minha vida fosse só essas 4 paredes. Porque tem pessoas que estão sofrendo do outro lado ali. E como eu falei antes, o problema do mundo não é político, o problema do mundo é do pecado. Eu preciso alcançar ele. Eu preciso ter condições de chegar lá. Anderson, mas no fim dos tempos, vai vir, o capeta vai vir, e nós vamos ficar, beleza, cara, e quando chegar não vai ter o que fazer, vai ser isso aí mesmo, mas até lá, o que eu puder influenciar, eu quero influenciar, e para isso, hoje, uma das grandes formas que eu tenho, é não me omitir, não é dominar, mas é não me omitir, e como eu não me omito, eu vou pegar aquilo que eu acredito, os valores que eu acredito, aquilo que eu entendo ser importante. E eu vou começar pelo meu deputado estadual. Esse cara acredita no que eu acredito. Esse cara tem condições de estar lá. Ele está preparado para estar lá. Bora lá, me grudo com esse maluco. E vou falar com outras pessoas para ir nesse cara. Meu deputado federal, meu senador, meu governador, meu presidente. Eu vou seguir isso, eu vou colocar nessa régua, cara, e vou botar todo mundo ali. Cara, mas não tem um que vai dar 100%. Provavelmente não. E aí, essa é uma frase que não é minha, é do Luciano Subirá e largou essa semana. Como é que eu voto? Cara, talvez não vai dar 100%. E o Subirá ele diz o seguinte, que essa eleição, dentro dessa polaridade, é o menos pior ou o muito pior. Claro que, nesse contexto, se você for assistir o vídeo dele, você vai ver que existe quem ele quer dizer com o menos pior e quem ele quer dizer com o muito pior. Eu não trouxe essa frase nessa conotação, por mais que possa parecer, e eu preciso que você me entenda. Eu não trouxe mesmo, eu não quero aqui influenciar você em quem você vai votar, não é isso. Eu trouxe essa frase por uma única razão.
de que nós não estamos votando no salvador da pátria. Nós estamos votando em pessoas que não são boas. Eu voto desde os 16. Eu tinha 15 anos quando foi legalizado, né, foi criada a lei para votar com 16. No ano seguinte eu votei. Então, sei lá, faz os cálculos aí de quantas vezes eu já votei para presidente. Não lembro de uma eleição que a gente disse assim, nossa, agora nós vamos escolher. Era sempre assim, qual que é o menos ruim? Não lembro de uma. Sempre o menos ruim. E vai ser, cara, sabe por quê? Porque o homem, na sua essência, é pecaminoso. A gente sonha com um diplomata que fala bem, a gente sonha. Um cara que tenha condições, seria muito bom, cara. Um cara que não falasse palavrão, que não fosse corrupto, que, isso é muito top, conversasse com todo mundo, de preferência em vários idiomas. Ia ser muito bom, sonho. Sabe quando isso vai acontecer de verdade, de verdade? Quando Cristo vir reinar nessa terra. Até lá, mano, nós vamos suar. Nós vamos suar. E eu quero encerrar com isso, que é Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Cara, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É para lá que nós estamos olhando. É de lá que vem a nossa esperança. Então, meu irmão, não tenha medo. Não seja omisso. Olhe para os seus valores, acredite nos seus valores, influencie quem você puder influenciar. Escolha o seu candidato em cima de tudo que a gente tem conversado, em cima do que você entende da palavra do Senhor, e escolha o seu candidato a partir da sua consciência. De novo, não sou eu quem vou dizer quem você deve ou quem você não deve de votar. É você quem tem que ter essa maturidade e decidir. Faça isso na sua confiança, na sua consciência, e coloque a sua esperança no Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Quero convidar você, provavelmente o Robson vai fazer isso semana que vem também. Quer dizer, agora eu disse para ele que ele vai, né? Então ele vai ter que fazer. Mas nós vamos orar pela nossa nação. E eu quero encorajar você, como nós cantamos antes, bater na porta, encher as taças e clamar que o Senhor venha com a sua justiça. Nós precisamos que a sua justiça seja estabelecida. Como ela se parecer em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos e comece a orar. Comece a orar ao Senhor. Comece a clamar pela nossa nação. Comece a clamar pelo nosso estado. Comece a clamar em nome de Jesus. Pai, eu oro, Senhor, nessa noite. Eu oro, Senhor, e te agradeço, Pai, porque Tu tem nos dado uma oportunidade de viver neste tempo, de nós vivermos, Senhor, nesta hora, e sermos, Senhor, Teus representantes, Senhor, sermos aqueles que carregamos, Pai, do Teu Evangelho nesta terra. Por isso, Pai, permita-nos que nós, de fato, sejamos os Teus colaboradores, que possamos, Senhor, colaborar com Cristo, Senhor, porque esta é a Tua obra. Nós apenas colaboramos contigo, nos unimos a Ti, Senhor, para exalar o bom perfume de Cristo, para ter a mente de Cristo. Por isso, Senhor, nos ajuda neste tempo. Pai, nós colocamos, Senhor, essas eleições, estamos a 15 dias dessas eleições, estamos, Senhor, num período curto, Pai, aonde muita coisa será decidida, aonde, Senhor, muita coisa vai vir, aonde nós veremos, Senhor, o nosso estado, nós veremos a nossa nação, Senhor, com seus governadores, com o seu legislativo, Senhor, sendo alterado. E eu te peço, estende a Tua mão, tem misericórdia, Senhor, sobre nós, tem misericórdia, Senhor, sobre nós nos unimos em oração, tem misericórdia, Senhor, sobre nós, estabelece a Tua vontade, a Tua justiça, justiça celestial, sobre as nossas vidas neste tempo, em nome de Jesus. Papai, sobre os Teus filhos, aquele, Senhor, que tem andado com medo, Papai, que a Tua graça venha, que o Teu amor venha, o amor que lança fora todo medo. Senhor, vem com o Teu amor, onde eles encontrem em Ti a confiança
de que Tu estás conosco. Papai, levantamos os nossos olhos e olhamos para Ti, Senhor, Tu que és o autor e consumador da nossa fé. Em Ti, Senhor, vem a resposta às nossas vidas, e é de Ti que nós esperamos. Confiamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.